Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus, amadas irmãs. Quem vos saúda mais uma vez é seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, dirigente das Igreja Pentecostal do Filho de Deus, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui do país do Uruguai. Nesta oportunidade, amados irmãos, vamos tratar a respeito de um assunto muito polêmico nos nossos dias, com respeito se existem nos nossos dias atuais os chamados apóstolos. Então vamos meditar na palavra de Deus e vamos descobrir se realmente no tempo que nós estamos vivendo existem e podem haver os apóstolos. Quando falamos apóstolos, com respeito àqueles levantados por Deus, sabemos que hoje em dia há muitos que se auto-chamam apóstolos. Mas vamos averiguar hoje, pela luz da Bíblia, se no tempo que nós estamos vivendo Deus precisa levantar apóstolos, se existem, se tem ou se não tem. Em nome de Jesus, vamos descobrir a luz da palavra de Deus. Desde já eu já quero dizer que na verdade não existe, não pode haver, nem existem nos nossos tempos que nós estamos vivendo estes homens, estes chamados apóstolos. Na verdade não existe, nem pode existir, nem Deus precisa levantar apóstolos. Mas vamos à luz da Bíblia ver o que a Bíblia nos fala. Hoje em dia nas igrejas modernas atuais existem muitos chamados apóstolos que se auto-chamam apóstolos, ou se auto-titulam apóstolos, ou até mesmo aqueles que supostamente são apóstolos, vão e levantam ou ungem a outro apóstolo. Nós vemos, amados irmãos, que realmente tem crescido nessa prática, mas vamos ver agora à luz da Bíblia, comprovar como realmente não pode haver apóstolo, não pode existir apóstolo, nem Deus precisa levantar apóstolos no tempo que nós estamos vivendo. E também, quando era levantado o apóstolo, ou seja, Jesus levantou 12 apóstolos, Judas morreu, então tinha que ter um sucessor para ocupar ali o cargo que Judas, Iscariote, tendo traído Jesus e também se suicidado, Aí ele tinha que tomar outro seu lugar. E como foi a eleição do sucessor de Judas, que foi Matias, o sucessor de Judas ali. E vamos ver como foi a eleição do sucessor de Judas. Nem também Deus mandou que se levantasse mais apóstolos, senão que somente o sucessor de Judas, e como foi a sua eleição em nome de Jesus. Os apóstolos hoje em dia utilizam muito comumente esse versículo para provar que os apóstolos podem ser chamados na igreja atual de hoje em dia, no tempo que a gente está vivendo. E o versículo que eles utilizam é o capítulo 4 de Efésios, e o verso 11 a seguir. Capítulo 4 de Efésios e o verso 11 diz assim: e o mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Lemos uma vez mais. E o mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres. Eles utilizam esta palavra, para eles provar, o seu cargo de apostolado,
levantado por outro suposto apóstolo, ou também mesmo, muitas vezes, na maioria dos casos, auto se chamam apóstolos, se auto chamam apóstolos, eles mesmos, né? Mas para nós comprovar e poder entender esse versículo, a gente primeiramente precisa descobrir qual era a função do apóstolo. Qual era a função do apóstolo e o chamado do apóstolo ou do apostolado, né? O ministério do apostolado. E para isso, amados irmãos, eu resolvi tirar alguns versículos para a gente poder entender. Tem muitos, mas eu preferi ele tirar somente alguns aí para explicar, resumir um estudo de mais de 1 hora, né? Então só poucos minutos para que os irmãos também possam entender melhor e se aprofundar nesse estudo, amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos ao chamado, né? Ao chamado. Um dos chamados, vamos lá no livro de Mateus, no capítulo 16 e o verso 19. Livro de Mateus 16, 19 diz assim: Jesus disse-lhe a Pedro: a ti te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que atares na terra será atado nos céus, e o que desatares na terra seria desatado nos céus. Os católicos, eles mal interpretam esta palavra, né? Quando Jesus diz: te darei a chave, eles interpretam que a chave do céu num sentido não simbólico, senão que eles interpretam num sentido espiritual mesmo, dizendo que Pedro lá está na porta da entrada do céu e somente para entrar no céu tem que passar por Pedro, né? Então ele deixa passar e não deixa passar. Para entrar no céu tem que passar primeiro por Pedro, que está na porta da entrada do céu, para entrar. Ele é o guarda da porta do céu. Mas nós sabemos que isto não é o que Jesus estava se referindo. Nós vemos que aparece outro caso na Bíblia, por que não lembrar? Os irmãos podem procurar aí o livro de São Mateus também, no capítulo 23. Existiam outras pessoas que também Jesus dizia que eles também tinham a chave do céu. Mas com a diferença de Pedro, esses homens que também tinham a chave do céu, eles a fechavam, usavam para fechar a porta do céu, para ninguém entrar. Mas aqui Jesus está dando a chave para Pedro, né, do reino do céu, ou seja, para a salvação. Mas o que é essa chave? Já que não era só Pedro que tinha ela, tinha outras pessoas também. O livro de São Mateus 23 também o declara. Nós vamos ao livro de São Mateus 23, nós vemos o discurso de Jesus Cristo ali contra os fariseus. E tem um versículo que diz assim: vós, fariseus, que fechais o reino dos céus, não entrais vós, nem deixais que ninguém entre. Então o que quer dizer? Se eles fechavam, eles tinham chave. Chave para que serve? Chave serve para fechar, abrir ou fechar. Os fariseus, eles tinham esta chave, mas eles usavam para fechar pela sua hipocrisia. Não entravam eles, nem deixavam os demais entrar. Qual era a chave? A chave é a palavra de Deus, e é o mesmo Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 14, verso 6, a palavra de Deus diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Com esse versículo a gente derruba a crença dos católicos que dizem que é o apóstolo Pedro ali que está na porta da entrada do reino do céu, e ele deixa entrar quem ele quer, e quem não entra não pode passar, e quem vai entrar tem que passar por ele. Já que Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Também no livro de João 10, na parábola do bom pastor, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Então ele também é a porta. Nós vemos que ele é a porta, e em São João 10, no livro de João 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, disse Paulo aos Romanos.
O único mediador, né, entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, o que intercede por nós também. Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta do céu. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então a chave, irmãos, a chave é Jesus Cristo, porque ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E também é a palavra de Deus que foi pregada por Jesus, que foi pregada pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos pastores. A palavra é a chave. A pregação de Jesus Cristo e a sua pregação, ela é a chave do reino do céu. A palavra de Deus é a chave. Por que os fariseus tinham a chave? Porque eles eram mestres da palavra. Eles eram homens conhecidos da palavra. Eles tinham um grande conhecimento na palavra e na pregação. Só que com as suas atitudes, não entravam eles, nem deixavam os demais entrar. Então eles tinham a chave, mas eles, em vez de abrir, eles fechavam a porta do céu. Pelas suas atitudes, eles tinham o conhecimento, eles tinham a palavra de Deus, eram homens muito sábios, eram doutores da palavra de Deus. Mas, como disse os irmãos, eles torciam as escrituras pela sua própria conveniência, não entrando eles no céu e impedindo que aqueles que ouviam a palavra de Deus também não entrassem no reino de Deus. Então é por isso que a chave na Bíblia, ele não representa mediador, nem aquele que está guardando o céu para ver quem entra e quem não entra, e quem passa tem que passar por ele, mas representa sim a palavra de Deus. E isto se cumpre no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando nós vemos que, quando veio o dia do Pentecoste, estavam todos no cenáculo orando. Quando veio o poder do Espírito Santo, falaram em língua e mistério, profetizaram, foram cheios do poder de Deus. A palavra do Senhor diz também que Pedro, olhando, os pensamentos e vendo, discernindo os pensamentos e o que murmuravam as pessoas que estavam admirados e aqueles que diziam que estavam ébrios, Pedro se levanta e começa a pregar e começa a dar, com o poder do Espírito Santo, a tradução da palavra de Deus. Começa ali a pregar a palavra de Deus para ele. E temos ali a porta da pregação e da salvação foi aberta pela primeira vez na boca de Pedro, quando ele prega para as almas e 3.000 pessoas se convertem. Depois, na sua segunda pregação, quando foram orar junto com João, no templo chamado Formosa, na hora nona, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vemos que na sua segunda pregação, mais de 5.000 almas também são convertidas em nome de Jesus. Como nós estamos vendo que a chave do reino do céu, ela representa a palavra de Deus, a unção da palavra de Deus, representa o poder da palavra de Deus, representa a pregação de Jesus, representa o mesmo Jesus Cristo, a chave não era só para Pedro, a chave era para os demais apóstolos também. A chave não era só para Pedro, era para os demais apóstolos também, ou seja, o ministério da pregação era para não só para Pedro, mas também para os 12 apóstolos que com Paulo completaria então 13 apóstolos. Então aqui nós entendemos que o que Jesus fala aqui, a chave, significa a palavra de Deus. O que foi dada para os apóstolos? A palavra de Deus. O ministério da palavra de Deus, a chave para abrir a entrada da pregação, para abrir a porta. Qual porta? Não só da salvação, mas a porta da pregação, do ensinamento da palavra de Deus. E ao essa porta se abrir, quer dizer que ela vai se abrir pela primeira vez. Nós vemos Jesus Cristo pregando para a multidão, mas a multidão não compreendia o que Jesus pregava, porque Jesus pregava por parábolas. Mas nós vemos que Jesus, numa certa ocasião, ele disse para os seus discípulos: ao povo eu prego por parábolas, mas a vocês eu dou o discernimento da parábola. Eu dou a explicação das parábolas. Por quê? Porque Jesus não veio para pregar para a multidão. A obra de Jesus Cristo era só duas. Primeira e a mais importante, morrer na cruz do Calvário para nos salvar, fazer a obra redentora da salvação. E segundo, preparar os apóstolos, aqueles que iriam abrir a porta da pregação da salvação, já que a porta estava fechada pelos doutores, pelos mestres, que eram os fariseus, pela sua hipocrisia e a sua
e incredulidade. Nós vemos também que este era um dos principais chamados dos apóstolos. Abrir a pregação. Quando se abre a porta da pregação e se começa, o trabalho a seguir é da edificação. Mas não se pode edificar se não tem um fundamento. Então, qual era o trabalho dos apóstolos? Era fundar a igreja. Quando eu hablo de fundação da igreja, eu não estou me referindo a uma denominação. Eu não estou me referindo a uma denominação, a um credo religioso, ou a um grupo de pessoas religiosas, ou a uma denominação tal. Eu estou me referindo à igreja de Cristo. Igreja vem do grego, significa eclésia. Igreja, a palavra igreja, ela só aparece no Novo Testamento e a tradução vem do grego, porque o Novo Testamento veio do original grego, que quer dizer eclésias, significa os que são tirados para fora. Tirados para fora de quê? Do mundo, do pecado, da vaidade, do mundanismo. Jesus mesmo disse, vós não sois deste mundo. Então a igreja não pertence ao mundo, ela foi tirada do mundo para ser santificada, glorificada no sangue de Jesus e morar no céu. Então, prosseguindo o estudo, os apóstolos, eles foram levantados com um só trabalho. Aquilo que Jesus não explicava para a multidão, mas explicava para eles porque ele estava preparando eles para abrirem a porta da pregação, a porta da salvação. É por isso que Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nos últimos versículos, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Na ensinança dos apóstolos. Qual era a ensinança dos apóstolos? O que Jesus ensinou para eles. Agora, todos aqueles que se convertessem por meio dos apóstolos, os que se levantassem, seriam chamados de discípulos. Independente se forem pastores ou cargo que tiver, mas seriam discípulos de Cristo. Porque Jesus disse no livro de São Mateus, no capítulo 28, né? Na grande comissão, e diz assim, no verso 19, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Apóstolos eram só os 12 e depois Paulo, que foi eleito por o mesmo de Jesus Cristo. Mas qual era a tarefa dos apóstolos? Era formar ali, traçar a fundação da igreja, ou seja, o alicerce da igreja. Quando você faz uma casa, o alicerce é só um. Depois do alicerce, em cima do alicerce da fundação, vem a estrutura da casa, a edificação da casa. Mas o alicerce é só um, é a fundação, onde vai a casa em cima dela. A coluna, ela sai do alicerce, mas a coluna da casa, as vigas aéreas, as vigas de amarração da casa, elas não fazem parte da alicerce. Elas não fazem parte da fundação, mas fazem parte da estrutura da casa, que está fundada, está apoiada em cima da fundação, do alicerce dessa casa. Então os apóstolos, eles foram chamados para a obra de fundação, de fundar igrejas. Repito novamente, não placas, não denominação, mas a igreja de Cristo. Cada pessoa que se convertia, se batizava e vivia em santidade, vivia apartado do pecado. Então era eclésias, os tirados para fora. Então a obra deles é aqueles que eles tinham aprendido de Jesus Cristo. Eles passavam, por isso Paulo disse no livro de 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor, ele disse assim, o que eu recebi do Senhor, isto vos passei. Que na noite que ele foi entregado, ele tomou o cálice e tomou o pão e o partiu, e tomou o cálice e bebeu e disse, tomai este é meu corpo que por vós é partido. Enfim, nós vemos Paulo falando aos Gálatas, dizendo a eles que o que ele tinha recebido por revelação de Jesus Cristo. Então, qual era a segunda tarefa dos apóstolos? Era apresentar o evangelho. Paulo pregava o evangelho, Paulo dizia o meu evangelho. Qual era? Por que Paulo dizia o meu evangelho? Porque vinha dele, é claro, e porque tinha recebido de Jesus Cristo. Era o evangelho que ele ensinava. Pedro tinha o seu evangelho.
Nas suas cartas a gente pode entender ali o evangelho de Pedro, evangelho de João, evangelho de Paulo, né? Então eles tinham o seu evangelho, mas não era diferente. Sempre coincidia um com o outro, os ensinamentos eram o mesmo, a doutrina era a mesma. Mas eles tinham o evangelho. Segunda tarefa dos apóstolos, apresentar o evangelho. Primeiro, fazer a fundação da igreja, abrir as portas da pregação e fundar a igreja. Era a igreja primitiva, fundar a pregação, fundar os tirados para fora, os santos, fazer uma fundação. E depois dessa fundação iam surgir os discípulos que iam continuar com a pregação. Então, como eles já tinham a fundação, o alicerce, eles iam continuar com a edificação da estrutura espiritual, a vida da pessoa. Eles iam continuar com a estrutura. A fundação já foi colocada pelos apóstolos, que era a palavra de Deus. É por isso que é considerado o evangelho de Paulo, é considerado a palavra de Deus. Por isso que o evangelho de João é considerado a palavra de Deus. Por isso que o evangelho de Pedro é considerado a palavra de Deus. Por quê? Porque é a fundação. É aquilo que eles receberam, o ensinamento de Jesus Cristo, eles passaram. Então os apóstolos foram chamados para trazer a fundação da palavra de Deus, o alicerce, e sobre o alicerce se construi. Segunda tarefa dos apóstolos era apresentar um evangelho. Então nós vemos que este era o trabalho dos apóstolos, fundação e apresentar o evangelho para a edificação. É por isso que hoje não pode haver nem existir apóstolos, porque os apóstolos foram encarregados para duas coisas: fundação, abrir as portas do evangelho, isso é, quando começou a igreja, na igreja primitiva, que a porta do evangelho de Jesus Cristo estava fechada, eles abriram a porta do evangelho e eles colocaram a fundação do evangelho. E sobre ele, sobre essas bases da palavra de Deus, que é a fundação que nós temos hoje em dia, a carta dos apóstolos, o Novo Testamento, a gente hoje está construindo e edificando. A fundação já foi plantada há quase 2000 anos atrás pelos apóstolos. A tarefa deles foi essa: abrir a porta da pregação. Paulo, que foi enviado aos gentios, abrir a porta da pregação aos gentios, apresentar a fundação do evangelho para que os discípulos que se convertessem edificassem, ou seja, vidas espiritualmente dentro da fundação dos apóstolos. Por isso que diz a Bíblia, ensinando que guardassem todas as coisas até o fim do mundo. Então eles tinham que guardar o que os apóstolos passavam. Os apóstolos guardavam o que Jesus passou e os discípulos, todos aqueles que se convertiam, a sua principal fonte de inspiração era os apóstolos. Os apóstolos eram a fundação da igreja, era o alicerce para que a igreja fosse edificada deles. É por isso que qualquer coisa que Jesus revelava sobre o evangelho era revelado aos apóstolos, não aos pastores. E eles escreviam aos pastores. Por isso que nós encontramos no livro do Apocalipse ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja ciclana, ao anjo lá de Filadélfia, de Laodiceia, de Esmirna. Então Deus tratava com os apóstolos. Os apóstolos escreviam as cartas aos anjos, aos líderes das igrejas, os pastores. Então eles eram a fundação da igreja. Agora essa fundação já foi implementada, nós já temos a fundação na nossa mão, que é a Bíblia Sagrada, o alicerce é a Bíblia Sagrada, é Jesus Cristo. Jesus disse no livro de São Mateus 7,24 que ele é a rocha, ele é o firme alicerce para ser construída a vida espiritual, a casa que é a edificação, que é a estrutura espiritual. É por isso que hoje nós não precisamos mais de apóstolos, nem Deus precisa chamar apóstolos, porque apóstolos, eles têm dois trabalhos: a abertura do evangelho, quando o evangelho de Jesus Cristo estava fechada a porta da salvação estava fechada, eles abriram a porta da salvação, foi-se dado essa chave ao mistério da pregação. Jesus preparou eles explicando a parábola, ensinando todas as coisas, para que eles abrissem a porta da pregação, a porta do evangelho, a fundação, e o apresentassem o alicerce. Era esse o trabalho.
Agora, a igreja que vier depois da morte dos apóstolos, ela vai ter a fundação, ela vai ter já a edificação, já temos a Bíblia em nossa mão, temos a fundação e a fundação, temos o alicerce em nossa mão, a fundação, a nossa régua de fé é a palavra de Deus, nela nós fundamos a nossa fé, na Bíblia nós fundamos a nossa fé, ela é o alicerce, é a palavra de Deus, é a rocha de Cristo, é o mesmo Deus falando conosco. Então é por isso que hoje em dia não pode haver apóstolos, não pode existir os apóstolos. O trabalho dos apóstolos foram dois que eu já falei e repeti. Se houvessem apóstolos hoje em dia, eles teriam que trazer um novo evangelho, porque teriam que continuar essa abertura da graça, teria que vir novas ensinanças e tinha que apresentar um novo evangelho. Mas a Bíblia é clara quando Paulo disse, se alguém vier, ou se eu mesmo, ou o anjo do céu, alguém vier e apresentar outro evangelho diferente do que vós já tens recebido, ou seja, não existe mais apóstolo, somos nós por misericórdia. Se alguém vos apresentar outro evangelho diferente, não creias e seja anátema, e anátema seja maldito. Se hoje em dia existir um apóstolo, alguém que se chame apóstolo, então ele tem que apresentar um novo evangelho para manifestar uma nova fundação, um novo alicerce de construção. Mas, se isso acontecer, então ele seria anatema, porque a fundação já foi colocada há quase 2000 anos atrás pelos verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo. Ponto número 3. Para ser apóstolo, ele teria que ter visto a Jesus Cristo, teria que ter conhecido o João Batista, teria que ter visto João Batista batizar Jesus, teria que conhecer o batismo de João Batista, teria que ter andado com Jesus, visto os milagres que Jesus viu, tinha que ter andado com os apóstolos, tinha que ter visto Jesus morrer, e tinham que ter visto Jesus ressuscitar, sendo testemunho ocular da morte e ressurreição até o dia que ele, depois de ter ressuscitado e andar 40 dias, eles teriam que ter visto a Jesus subir nas nuvens. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e o verso 21. Quando vão fazer escolher o sucessor de Judas para tomar o lugar de apostolado, olha os requisitos que se necessitava para ser apóstolo. Primeiro, versículo 21 do capítulo 1 de Atos. É necessário, pois, que esses homens que têm andado junto com nós, dizia Pedro, têm andado junto com nós. Primeiro requisito, andar com os discípulos. Todo o tempo que o Senhor Jesus entrava e saía entre nós, tinha que ter visto a Jesus. Começando desde o batismo de João, tá vendo? Começando desde o batismo de João, quando Jesus foi batizado, quer dizer que tem que ter visto Jesus ser batizado. Tinha que ter conhecido João Batista, tem que ter visto. Hasta o dia em que de entre nós foi recebido em cima, seja feito testigo, ou seja, uma testemunha junto com nós da sua ressurreição. Ou seja, tinham que ser testemunha da ressurreição de Cristo, tinham que ter testemunhado, visão ocular, como diz aqui a palavra, visto realmente Jesus, João Batismo, o batismo, andado com os apóstolos, visto os milagres que Jesus fazia, participado das pregações, tinha que ter sido instruído por Jesus Cristo para ser apóstolo. E de que maneira era a eleição para um apóstolo, que nesse caso só há uma eleição, que era o sucessor de Judas, somente uma para substituir a Judas, porque Pedro nombrou uma profecia que estava profetizado a respeito de Judas, no verso 20, que Pedro diz assim, porque escrito está no livro dos Salmos, seja feita deserta a sua habitação, e não haja quem more nela, e tome o outro o seu lugar. Então, tá vendo? Então, mediante a profecia já profetizada que era para outro tomar o lugar de Judas. Aí Pedro se basa nessa profecia e foi feita a eleição de Judas. Segundo ponto de como continuava a eleição,
era o Senhor Jesus que escolhia. Porque se nós continuamos lendo aqui, diz aqui, escolheram a 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e a Matias. Verso 24, e eles orando falaram, tu, Senhor, que conheces os corações, todos, nosso qual estamos, apresentamos estes 2 escolhidos, para que tome a parte desse ministério do apostolado, e que caiu Judas por transgressão para ir ao seu próprio lugar. E colocaram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e foi contado com os 11 apóstolos. Então tá vendo, era desse jeito, era o mesmo Jesus que escolhia. Eles lançavam sorte, e aí Jesus denominava qual é que era ali para substituir a Judas. E depois o outro levantado por Cristo foi Paulo, né? E também Paulo, né, quando ele foi, o evangelho começou a crescer. O dia do Pentecoste, que começaram os sinais, os prodígios, e os apóstolos já começaram o ministério da pregação, foi 50 dias, se passaram 50 dias, ou seja, um mês é aproximadamente 20 dias depois da ressurreição de Cristo. Depois que Cristo ressuscitou, se passaram 40 dias, que Cristo andava fazendo alguns sinais aí e se manifestando como para algumas pessoas da sua ressurreição, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Quando Jesus sobe aos céus novamente, se passaram 10 dias mais até o Pentecoste, que foi quando receberam o poder do Espírito Santo. E Saulo já existia, quer dizer que Saulo já conhecia Jesus, sabia quem era Jesus. Paulo sabia da morte e da crucificação, embora os evangelhos não falassem dele, mas Paulo já conhecia, senão Jesus não teria escolhido a Paulo. Se Paulo não conhecesse Jesus e não soubesse nada de Jesus, nem conhecesse os apóstolos, então nem a João Batista sequer, então Jesus não teria escolhido a Saulo, embora ele fosse jovem, mas ele foi alguma vez testigo ocular sobre Jesus Cristo, sobre João Batista e sobre os apóstolos, conhecia eles. Então nós vemos aqui que essa foi dessa maneira que se fez a eleição para substituir também a Judas. Então é por isso, amados irmãos, que hoje não pode ver apóstolos, porque embora fosse levantado mesmo por Deus, que é impossível isso aí, porque já a edificação já foi colocada, já está pronta a edificação, já foi aberta o ministério da palavra, e nós já temos a edificação, nós já temos a fundação, o alicerce para edificar, que é a palavra de Deus. Nós edificamos dentro da palavra de Deus, usando a fundação, usando o alicerce da palavra de Deus. Já está, não precisa mais apóstolo, entendeu? Então, se fosse, teria que trazer um novo evangelho, seria então anátema, e também teria que ter visto a Jesus Cristo, né? Na terra, em corpo, em carne, né? Em carne. Teria que ter visto a Jesus Cristo em carne, aqui na terra. Não em visão de glória ou de arrebatamento, não. Tinha que ter visto Jesus em corpo, na terra. Tinha que ter visto os discípulos andado, testigo ocular, aprendido com Jesus Cristo. Então, ninguém nesse tempo pode ser apóstolo. Ninguém, por todos esses motivos e razões. Agora vamos explicar, para terminar esse maravilhoso estudo, o versículo que nós começamos, que esses homens tomam por chave. Só que eles não leem o verso 12, né? Eles só leem o verso 11 do capítulo 4 de Efésios, que diz assim: o mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. Se nós começamos a ler desde o capítulo 4, vamos encontrar 2 pontos. O primeiro ponto, que aqui o apóstolo Paulo estava contando como começou a igreja. Ele estava contando sobre um pouquinho da história de Jesus, quando ele morreu, quando ele ressuscitou e o que aconteceu. E depois, ele diz que depois dele ter ressuscitado, ele constituiu a uns apóstolos. Quais são os apóstolos? Aos 12 mais Paulo. E depois, os apóstolos constituíram, é claro que tudo que os apóstolos faziam por autoridade de Cristo. Cristo tinha dado essa autoridade a eles. Eles constituíam os profetas de Deus que levantava também. Eles constituíam a evangelistas, pastores e a mestres.
né? Então eles constituíam os cargos ministeriais das igrejas para haver uma ordem, para haver um melhoramento ali, um tipo de ordem ali. Mas no verso 12 também diz assim, que é o que eles não leem, a fim de perfeccionar aos santos, ou seja, a igreja de Deus, para a obra do ministério, para a edificação, tá vendo? Para a edificação. Eles eram o fundamento. Por quê? Porque traziam a palavra de Deus, traziam a chave, a porta foi aberta do evangelho e eles eram a fundação. Que viram Jesus, contemplaram Jesus e eles estavam fundando o evangelho de Cristo e as igrejas. Para quê? Para que os que se convertessem edificassem na palavra de Deus. Para os que se convertessem, edificassem sobre esta fundação, sobre a doutrina que eles ensinavam, sobre a palavra que eles ensinavam. Tá vendo? Olha aqui novamente, versículo 12. A fim de perfeccionar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá aí a interpretação, é essa a interpretação desse versículo que eles torcem e utilizam para dizer que nesse tempo Jesus levanta apóstolos e eles nem mesmo sabem o que significa ser apóstolo e qual era o trabalho dos apóstolos, que os irmãos agora estão sabendo e sabem qual é. Então tá aí, irmãos, um estudo breve, um estudo de mais de 1 hora. Eu tentei resumir ele em 37 minutos, 38 minutos. Então tá aí, irmãos, não se deixe enganar, você que está numa dessas igrejas que se chamam apóstolos, que alguém se faz chamar de apóstolo, se faz chamar de apóstolo, sai dessa igreja, fuja. Você está indo ao inferno juntamente com ele. Fuja desse falso profeta que ele quer só seu dízimo, suas ofertas ali, mas não tem mensagem de salvação. Ele nem é apóstolo, ele já é constituído maldito, porque ao se auto-chamar apóstolo, ou ao se chamar apóstolo, quer dizer que ele traz uma nova fundação do evangelho. E se traz uma nova fundação do evangelho, quer dizer que ele traz um novo evangelho. E já por isso ele já é um anátema, já é um maldito. Porque nesse tempo não se precisa mais apóstolos. Já foi colocada a fundação, já foi aberta a porta da pregação, não se precisa mais apóstolo. Deixando o último versículo para vocês, 1 de João, e quero que vocês prestem minha atenção no verso 1, e já vou encerrar esse estudo. 1 de João, no verso capítulo 1 e o verso 1 da palavra de Deus, que nos diz da seguinte maneira: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, dizia João. Então eles ouviram de Jesus. O que temos visto com os nossos próprios olhos, dizia o apóstolo João. Então quer dizer que eles viram a Jesus com seus próprios olhos. Testigos oculares, testigos de ouvir e testigos oculares, de olhar. O que viram os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos palparam, ou seja, tocaram no tocante ao verbo de vida. Porque a vida foi manifestada e nós a temos visto e testificamos, ou seja, eles testificam algo que eles viram. Como você pode testificar o que você não viu? Então, é por isso que eles apresentaram a base, o alicerce, abriram a pregação, porque eles viram, ouviram, aprenderam, viram, tocaram, andavam com Jesus. E eles apresentaram a fundação para que nós hoje, pela fé, utilizemos essa fundação. É por isso que eram chamados testemunhos, porque eles viram e fomos testigos, dizia João. Na eleição de Matias, que foi dito para que seja testemunho junto conosco. Quer dizer, era necessário ter visto Jesus, andado Jesus, ser partícipe do batismo de João Batista, até que ele morreu e ressuscitou para ser um testemunho. Outro ponto muito importante, testemunho de ver a Jesus Cristo. Amém? Então tá aí o estudo, não existe apóstolo, fuja dessas igrejas e que Jesus te abençoe. Quem se despede é o irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, encarregado das igrejas pentecostais do Filho de Deus aqui do país do Uruguai. Fiquem todos na paz de Jesus.